Eu nunca me perco na mata. É só em conversas. Iverne Espinhoso, conhecido por muitos como o Protetor Verde. É um peculiar meio homem, meio árvore que vagueia pelas florestas de Runeterra, cultivando vida por onde ele passa. Ele conhece os segredos do mundo natural e cultiva amizades profundas com tudo que cresce, voa e rasteja. Iverne caminha pela natureza, transmitindo sua estranha sabedoria a todos que ele encontra, enriquecendo as florestas e ocasionalmente confiando seus segredos a borboletas de língua solta. Nos primeiros dias de Freljord, Iverne foi um guerreiro feroz, com uma vontade de ferro e determinação inabalável. No entanto, ele ficou impotente quando os Glacinatas ganharam notoriedade e trataram Iverne e seus semelhantes como mortais desafortunados, que ousavam desafiar sua vontade. Ele e seu povo conspiraram para derrubar seus mestres feiticeiros. Iverne, o Cruel e o calejado batalhão sob seu comando partiram dos portos congelados de Frostguard para uma terra distante que, de acordo com a lenda, era a fonte de toda a magia. Se Iverne pudesse obter tamanho poder para si próprio, ele poderia acabar com os Glacinatas. Sua frota cruzando o horizonte, eles partiram para longe da memória e se tornaram um mito, pois nunca foram vistos de novo, e desapareceram na história freljordiana como rastros na neve do inverno. O mar, em rejeição a seus nobres objetivos, caiu sobre eles com ondas como dentes esmagadores, e arrancou a determinação até do mais persistente dos homens. Iverne, depois de entregar muitos covardes rebeldes à espada, atracou sua armada na costa de Ionia e aniquilou impiedosamente a resistência dos nativos. Os Ionianos se renderam e levaram os Freljordianos a um bosque sagrado conhecido como Omikayalan, o coração do mundo. A maioria dos homens de Iverne pensou se tratar de um presente aos conquistadores, mas foi lá, naquele estranho jardim verdejante, que eles encontraram a mais feroz resistência. Um misterioso novo inimigo surgiu. Seres quiméricos, meio homem, meio animal, perseguiram o minguado batalhão, aniquilando implacavelmente os supostos conquistadores. Determinado, Iverne avançou até que o restante de seu exército, reduzido e desgastado, descobriu o que os Ionianos consideravam tão sagrado: o Salgueiro Divino, uma árvore enorme com longas folhas volumosas que brilhavam como uma luz ouro esverdeada. Enquanto seus homens eram massacrados em um ataque final, Iverne ficou hipnotizado com a árvore mística. Tentando abalar a determinação de seus inimigos, ele agarrou seu machado de guerra e golpeou a árvore com a força de 10 homens. Ele não sentiu nenhum impacto. Ele não sentiu nada. Houve apenas luz cegante quando ele cortou o Salgueiro Divino e extinguiu toda a força vital dentro dele. O que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Suas mãos se fundiram e se tornaram uma só com o machado de guerra e a madeira do Salgueiro Divino. Seus membros se alongaram, ficando nodosos e ásperos ao toque. Ele permaneceu paralisado, enquanto o resto de seu corpo continuava a transformação. Em um instante, ele tinha 3 metros de altura, olhando por sobre o campo de seus companheiros mortos. Ele não sentia seu coração bater, mas estava acordado e consciente. Ele ouviu uma voz no fundo de seu ser. "Observe", ela disse. No que pareceu segundos, os corpos apodreceram sob legiões de cogumelos coloridos e insetos zumbindo. A carne alimentou as aves de rapina e os lobos. Ossos se decompuseram em solo fértil, e as sementes das frutas comidas pelos conquistadores brotaram e floresceram em árvores, com seus próprios frutos. Colinas subiam e desciam, como pulmões respirando suavemente. Folhas e pétalas pulsavam como corações coloridos. Da morte que o cercou, a vida explodiu de maneiras abundantes demais para acreditar. Iverne nunca vira tamanha beleza. A vida, em todas as suas formas, emaranhou-se como um nó impossível que não queria ser desfeito. Ele refletiu sobre os erros que cometeu, a crueldade que ele lançou sobre os outros, e sentiu uma tristeza esmagadora. Ele chorou, e as lágrimas de orvalho brotaram da casca e das folhas que agora cobriam seu novo corpo em forma de árvore. "Será que eu estou me transformando no Salgueiro Divino?" ele se perguntou, e a voz dentro de Iverne disse a ele algo novo. "Ouça", ela disse, e ele ouviu. A princípio, ele não escutou nada. Então, o ganido de incontáveis feras, o rugir dos rios, o uivo das árvores e as lágrimas gotejantes do musgo. Eles lamentavam a morte do Salgueiro Divino em uma sinfonia de luto. O remorso inundou Iverne,
Ele chorou pelo perdão. Um pequeno esquilo se aninhou em suas pernas. Ele sentiu o olhar dos animais mais próximos. As plantas se estenderam a ele com suas raízes. O olhar da natureza se fixou sobre ele. E ele sentiu o calor penetrante do perdão. Quando Ivern finalmente se moveu, mais de um século havia se passado, e o mundo parecia novo. A crueldade e a violência de seu antigo ser eram ecos de seu coração. Nunca mais ele seria o homem que criou tanta destruição. Ele até se perguntou, por que ele? Por que ele foi poupado? A voz, pela terceira vez, disse, cresça. Aquilo o deixou confuso. Ele deveria crescer ou ajudar o mundo a crescer? Ele decidiu que seria provavelmente os dois. Afinal de contas, quem não gostaria de crescer um pouco mais? Ivern olhou para si mesmo. Sua pele dura, o cogumelo em seu braço, a família de esquilos aconchegada onde a bainha de sua espada costumava ficar. Esse novo corpo o deixou espantado. Ele descobriu que poderia enterrar seus dedos dos pés no fundo do solo e trabalhar em conjunto com raízes e insetos. Até a terra tinha suas opiniões. Ivern decidiu que conhecer todos os habitantes do mundo seria um bom começo, e foi o que ele fez. Levou alguns séculos, quando exatamente Ivern não sabia o que dizer, pois o tempo voa quando se tem tantos momentos interessantes. Ele andou pelo mundo e desenvolveu uma afinidade com todas as criaturas, grandes e pequenas. Ele observou seus pontos fracos, deixando-se encantar por seus pequenos hábitos e ocasionalmente oferecendo uma mão amiga. Ele encurtou o caminho da lagarta, fez truques com bramblebacks maldosos, abraçou eumarcos espinhosos até ficarem felizes e riu com velhos fungos enrugados. Onde Ivern ia, florestas cresciam em uma primavera perpétua e animais viviam em harmonia. Eventualmente, ele resgatava criaturas feridas injustamente por predadores descuidados. Em um caso, ele encontrou uma golem de pedra machucada. Sabendo que a pobre criatura estava à beira da morte, ele fez um novo coração com a pedra de um rio, aderindo à tradição de todos os seres minerais. A golem se tornou uma devota amiga de Ivern para toda a vida. Ele deu a ela o nome de Daisy, por causa das flores que brotaram misteriosamente de seu corpo de pedra. Hoje, se Ivern estiver em perigo, ela corre para o seu lado. Algumas vezes, ele encontrou comunidades de humanos, muitos das quais relativamente pacíficas. Eles o chamaram de Espinhoso, ou o Pai do Verde, e contaram histórias de sua estranha benevolência. Mas como eles pegavam mais do que davam, como eles podiam ser cruéis e humanos, irritava a Ivern, e ele abriu mão de sua companhia. Então, a voz dentro dele falou pela quarta vez. Mostre, ela disse. Ivern deixou as florestas e viajou para conhecer um mundo coberto de humanidade. A determinação que ele tivera voltou, mas desta vez ela não era movida por malícia ou crueldade. Um dia, ele esperava pagar pelo que tomou. Se ele for chamado para ser o novo salgueiro divino, ele precisava cultivar a humanidade, ajudá-los a observar, ouvir e crescer. Tendo ele próprio sido humano, Ivern sabia que era difícil. Então ele sorriu e desafiou a si mesmo a concluir essa tarefa antes do último pôr do sol. Ele sabia que teria tempo. Então galera, essa foi a Lore of Trox. Se você curtiu o vídeo, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aí embaixo alguma crítica ou algum elogio sobre esse vídeo ou sobre qualquer coisa que você quiser comentar. Então é isso e falou, obrigado por ter assistido até aqui. Ah, esquecendo, eu sei que a qualidade do meu microfone não é muito boa, mas se o canal tiver alguma repercussão aí, eu com certeza vou aumentar minha qualidade do áudio. Então é isso aí galera, obrigado, falou!